Vamos lá, o Câmara Livre percorre a nossa missão pública, através da rádio e da TV Câmara, de trazer para você uma conversa sobre trajetórias de vida, as nossas escolhas do dia a dia, essa nossa passagem aqui pela Terra com as nossas carências, as nossas aflições e as nossas virtudes. E através disso oferecer a você uma forma aqui pública aberta de, através do papo com os nossos convidados, oferecer a você uma reflexão sobre o mundo ao seu redor. A vida é um espelho, é um processo de escolha. Obrigado, Thaís, Bonen, Vioto, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Nelson, É uma oportunidade muito relevante para nós estarmos aqui hoje. Você é bauruense. Eu perguntei para a Thaís antes, que a gente pergunta sobre, fica bisbilhotando as trajetórias para poder montar um pré-roteiro aqui de bate-pronto, se ela tinha saído de Bauru há algum tempo. A gente fala em tempo aqui, alguns meses, para fazer alguma coisa fora. Ela sempre nasceu, viveu e está aqui conosco na Terra Sem Limites. É verdade, Nelson. Eu não precisei nem refletir sobre isso, porque eu, de fato, nunca saí daqui. Eu nasci aqui, me formei aqui, tenho minha vida aqui, profissional, familiar, tudo aqui. Thaís, quando a gente chega lá perto dos 16, 17, cada um a seu modo tem uma certa dificuldade, em maior ou menor grau, de definir o caminho a seguir. O que te levou, no seu caso, a escolher primeiro gastronomia? Nossa, Nelson, assim, eu sempre amei cozinhar. Desde jovenzinha, assim, adolescente, fazia as coisas na cozinha, minha mãe incentivava. Então, foi algo que me tocou de primeiro, Então, eu fiz gastronomia na USC, fui muito feliz durante esse período e aí eu percebi que me faltava algo mais, foi quando eu encontrei o direito. Agora eu vou fazer uma ponte com outro canto já. Quando a gente faz gastronomia, além da questão dos temperos, tessituras, as qualidades nutricionais de cada alimento, as formas de preparo, de manuseio, de conservação, a gente entra na questão nutricional, da questão industrializada e tal. Como você associa essa experiência acadêmica com, por exemplo, o veganismo? Como você divide aí no seu dia a dia, nas suas escolhas isso? Para mim, as bases que eu tive na gastronomia, na época eu não era vegana, mas as bases que eu tive lá, eu consigo hoje adaptar tudo que eu aprendi para o veganismo. Então são vários pratos que saem lá em casa, para a família. Eu nunca cozinhei para alguém assim que fosse pagar, mas a gente oferta esse nosso dom, em casa. Então eu faço várias comidas veganas. Na época que eu estudava gastronomia, eu li um livro muito interessante que se chama De Caçadora Gourmet, e mostra a importância dessa comunhão da mesa, de cozinhar com as pessoas. Então, assim, foi um curso que eu aproveitei muito, assim, para a vida, Os grandes sabores, da vida, das experiências, estar à mesa com a alimentação. Isso. E a fala e a conversa. Exatamente, a harmonização, que a gente faz até com vinhos, uma delícia, Agora, se a Thaís hoje precisar fazer um bolo, por exemplo, não entra leite. Não entra, Nelson, não entra leite, não vai entrar ovos, A gente faz as substituições com muita tranquilidade. É possível isso. Lógico, e isso você faz também em relação às carnes? Sim, não consumo, Inclusive meu filho também, humano, o Marco Aurélio também é vegetariano, eu sou vegana, ele é vegetariano, e lá em casa a gente não come. Meu marido não é vegano nem vegetariano, mas ele, de forma muito assim sensível com nós, come na mãe dele, come na rua, espetinho, Almoça mas fora. Ele respeita assim o nosso lar lá em casa. Tá legal. E há quanto tempo você adotou o veganismo aí como uma filosofia de bem-estar ou da sua escolha de vida? O veganismo busca a mudança da sociedade, E quando eu me modifiquei para começar a pensar nos animais, incluí-los na minha esfera de preocupação moral, foi no ano de 2013, na época, inclusive, que houve a invasão dos ativistas, no Instituto Royal, salvando muitos animais que ali estavam, eram beagles, que ali viviam para serem cobaias de inúmeros testes que eram realizados. E isso me tocou muito. Na época eu já fazia direito, eu estava no 3º ano e daí eu já fiz a minha monografia com base
com base nessa experiência que eu tive, assim, de Sua mudança de vida. monografia de direito tratou sobre... Dos animais sencientes já, na época. Entendi. A gente está gravando aqui só para uma demarcação literal de tempo, que vira um documento público, né, essa troca de experiências, há 10 anos. Então, a tua vida, do ponto de vista também de escolhas, se transformou de forma definitiva, eu diria, para essas convicções. De forma definitiva, sem dúvida, Nelson, há 10 anos pelo menos. Eu já gostava de animais antes, sempre tive animais domésticos, né, cães. Na época também eu tinha gatos, né? Mas em 2013 foi um grande marco, assim, na minha vida. Seus pais tinham animais em casa? Minha mãe tinha animais, meu pai me deu minha primeira cachorra, a Nani. Então a gente sempre foi incentivado a gostar. Tá, enquanto a gente está gravando aqui, começo de 2023, quem são os seus amigos lá de casa? Você falou do menino de 5 anos. Né? Na verdade são todos filhos, né? Então eu tenho o Marco Aurélio, que é o meu filho humano, biológico, de 5 anos. E eu tenho também os meus filhos não humanos, né? Não biológicos. Então, o Adi, Cecília, Shelly, Cauã, Thomas, Sofia. A gente até se emociona, Nelson, porque, assim, de fato são amigos, são filhos, né? E a gente ama muito. E tenho 2 galinhas também, a Soraya e a Suelen. E uma codorna, que a gente chama de codorna, que meu filho não deu o nome, né? Então, assim, são... muito importantes para nós. E cães também, a Juliana, né, o Hugo, o Dirral, são assim, fazem parte muito da nossa vida mesmo. Deixa eu fazer um registro meu para ninguém, porque sabe da vida a política ativa também da Thaís. Soraya e Suelen são homenagens a pessoas que ela conhece, não é o que você está pensando. Não é. Tá. O direito veio logo em seguida, ou quase no final da gastronomia. Você chegou a exercer a gastronomia ou já foi direto para o direito? Fui direto, Nelson. Eu encerrei a faculdade de gastronomia, né, já feliz, que era algo que eu queria fazer para mim mesmo, né, para me satisfazer por prazer. E posteriormente iniciei o direito na IT, depois eu fiz o mestrado na IT também. Ia fazer o doutorado, veio o filho humano. Que legal. Essa é uma questão muito interessante, Thaís, da sua trajetória, né? Que você é bastante jovem, ainda está ativíssima aí do dia a dia, né? E aí a gente ter a oportunidade de fazer uma graduação, curso superior em algo que nos encanta, que nos gosta no dia a dia. Nossa, isso eu acho que é fundamental para o ser humano a gente conseguir desempenhar, né, futuramente o trabalho, né, remunerado no que a gente gosta, porque senão fica sofrível a vida da pessoa, né? Agora, em 2013, você falou que isso já se converte numa realidade de vida onde a chamada causa animal estava presente na tua vida. A gente estava conversando outro dia, a gente falou sobre a questão dos tempos, né, os modos de tempo. A gente está discutindo muitas questões da tecnologia agora, a partir da entrada do novo século, mas ainda ontem, do ponto de vista histórico, né, que a história há 20, 30 anos não é nada em fração de tempo, a gente falava das bandeiras que pegaram o país nos anos 80, da questão ambiental, né? Falar eco era uma força de expressão além da própria palavra em si. E agora a causa animal presente de forma natural, eu diria, na vida das pessoas, porque elas se deram conta que a relação com os animais tem outros ingredientes, além de ter só um bichinho que ele gosta de casa. Exato, é o que a gente fala, né? A defesa dos animais, ela não pode ser de amadorismo, baseada no coitadismo. Eu vou defender aquele coitadinho daquele animal. Na verdade, né, a primeira incursão biocêntrica que a gente fala, a primeira vez que o legislador constituinte se preocupou com os animais foi em 88. Então, nós demoramos pelo menos 25 anos para absorver o artigo 225 da Constituição, que veda a crueldade dos animais, né, impõe aí que a sociedade não cometa atos de crueldade. A gente demorou tudo isso, né, para começar a falar em causa animal e hoje cresceu muito, né? Mas você vê também do outro lado a fração do tempo, como às vezes as sociedades demoram para incorporar isso do ponto de vista das normas, do regramento. A Constituição de 88, que é chamada cidadã, né? Ela já vai fazer 30 anos, daqui a pouquinho, na nossa vida, e a gente agora está falando, opa, pera lá, estão dentro das normas, né? Então, exatamente, né? E o que a gente busca mostrar é isso, que o direito dos animais não é uma criação nossa que gostamos, né, e defendemos. Ela existe na legislação realmente.
Apesar dessa convivência desde sempre, né, com as origens, os nossos pais talvez muito mais, o Brasil lembra que até pouquíssimo tempo era rural, portanto, né, na relação mais direta, e mesmo urbano depois, as maiorias, todas as cidades são pequenas ou pequenininhas, né, tem lá a presença natural dos animais desde sempre na vida das pessoas, e agora a gente entra numa outra fase, que a gente fala que a gente está entrando perto das matas e os animais estão na frente e nos fios das casas. Mas eu me refiro todo a esse preâmbulo para falar que, apesar de tudo isso, o Conselho de Defesa Animal aqui na nossa terra também está ali somente em 2013 organizado. Pois é, Nelson. Existiu, né, uma intenção do vereador da época, o Dr. Paulo Eduardo, ele criou o Conselho de Defesa Animal junto com o prefeito na época, em 2010. Aí foi em 2013, então, aí eu já estava inserida nesse contexto, que nós, assim, conseguimos começar a desenvolver os trabalhos, né? Então, aí nós temos essa caminhada de todos esses anos no Conselho. Posteriormente, quando eu me formei no Direito, né, apresentei minha monografia, comecei o mestrado, nós fizemos o requerimento também na OAB, né, para se criar a Comissão de Defesa Animal, e nesse momento a gente agradece, né? Na época a presidente Márcia não era a presidente, mas ela nos auxiliou, nos apoiou, o doutor Bien, então a gente sempre agradece, né, esses advogados representantes aí nossos de Bauru, que nos apoiam, e a própria instituição também. E a ONG, a Naturivit, ela entra em que fase aí? A Naturivit também entra nesse marco da minha vida em 2013. Foi quando eu conheci a Fátima Schroeder, que é a presidente da ONG, o Dr. Herman, que é advogado animalista também, que me ensinou muitas coisas, né? Nós trabalhamos juntos em inúmeras ações civis públicas, né? Que a gente não aprende na faculdade. A gente tem que encontrar alguém mesmo iluminado para nos mostrar como fazer, né? E a ONG Naturivit tem pelo menos 20 anos, mas foi em 2013 que eu os encontrei, né? E aos outros voluntários e comecei a atuar. É uma ONG jurídica. Claro, claro. E isso aqui no momento em que a gente está conversando, tomou um corpo no sentido de ter mais participações de gente engajada nessa questão da proteção? Ai, Nelson, muito. Olha, eu acredito muito na nossa contribuição, sabe? Porque a gente percebe que Bauru, né, tem hoje, nós temos a delegacia, que possui um setor de crimes ambientais, nós temos o conselho, nós temos a Comissão de Defesa Animal, várias ONGs, né? Auxiliei diversas ONGs a se constituir legalmente, então eu fico muito contente, assim. Realmente, Bauru tem um corpo forte, né? Agora, Thaís, eu sei que é duro de mencionar os casos e cada vez mais duro do dia a dia, e muita gente, infelizmente, ainda uma pequena parcela acha que isso entra no ramo dos exageros, porque o ser humano também está desprotegido, tal, como se o mundo não fosse um conjunto de seres, né? Mas enfim, sem filosofar. Quando você encontra a proteção animal de todas as suas vertentes se organizando, você vê frequentemente, felizmente nas publicações da imprensa, os casos, o cara que vai lá e envenena gatos, outro que dá bicudo numa gatinha e sai os órgãos para fora e morre. Aí é a violência mesmo, é violentar o animal mesmo. O que é interessante a gente pensar, né, Nelson? As pessoas falam, eles estão filosofando, mas essa visão holística, ela não é só no campo da filosofia, no campo abstrato, né? Se a gente for pensar de forma pragmática, a defesa dos animais, na verdade, ela é também uma luta, né, para o avanço da subjugação, né, dos animais, das mulheres, né? Então, a gente acredita nisso, a gente defende os animais, mas a gente tem certeza que essa luta é por uma sociedade justa. Então, quando a gente vê um animal ser violentado dessa forma, se a gente acompanhar, né, vários artigos escritos, né, por teóricos, cientistas, sobre a teoria do link, por exemplo, a gente vai ver que quem maltrata um animal, maltrata uma criança, maltrata um idoso, maltrata uma mulher vulnerável. Então é importante, sim, essa luta, e a gente não se importa, né, muitas vezes que dizem que é uma firula, é uma frescura, nós vamos continuar lutando porque a gente sabe o que é de fato a defesa dos animais, é a defesa da sociedade. Você toma conta por um viés bastante relevante para a gente avançar um pouquinho mais, talvez, que é das pessoas entenderem que mesmo aqueles que eventualmente não tenham simpatia com a causa animal, de entender sobre esse viés, do ponto de vista comportamental, psicológico,
há uma similaridade, infelizmente, entre agressores de qualquer natureza e não só com os animais. Sem dúvida, isso é provado. Né? Se for feita uma pesquisa desses artigos que eu menciono, né, sobre a teoria do link do maus tratos aos animais, é evidente. A pessoa que tem lá um transtorno, né, é psiquiátrico e mata diversos seres humanos, aquela coisa de serial killer, ele começou com animais. E o que você pensa quando você vê também, aproveitar a questão do ambiente comportamental psicológico, daqueles que eventualmente, vou usar a expressão, exacerbam talvez na sua relação humana, humaniza demais o animal ou colocam as suas frustrações lá e deixam de se cuidar um pouco mais nas relações? É o que a gente fala assim, né? Para que a gente consiga ter uma relação de respeito com os animais, a palavra respeito tem que estar, ela tem que imperar. Então, tanto da forma de você humanizar demais, um cachorro não quer passar perfume. Os animais, eles querem o básico, né? Para os direitos fundamentais dos animais serem efetivados, não precisa muita coisa. Então, assim, há de se respeitar a espécie. Isso, inclusive, vem aí de acordo com o bem-estar dos animais. Claro. A gente evoluiu muito na indústria pet, se tornou um negócio gigantesco em função do natural aumento do reconhecimento da presença dos animais na vida doméstica das pessoas, sem contar as outras especialidades, né, dos outros animais que estão rodando no mundo. A gente conversou com um especialista aqui da área de um tipo específico de saguis, por exemplo, de pavão, que tem uma central aqui em Bauru que discute a preservação daqueles poucos que tem aqui na cidade, e nós temos uma industrialização gigantesca. O que você pensa sobre o caminho das rações, por exemplo, como suporte para os animais no dia a dia? Olha, Nelson, eu acho assim, a gente sabe que é possível sim, né, o tutor do animal cozinhar para o animal, né? Mas é importante o acompanhamento nutricional. Então as rações, elas vêm nessa correria do dia a dia, né? Elas vêm para suprir, né? Elas vêm para suprir, e aí você consegue também, com produtos específicos para eles, não deixar tão monótono a alimentação, né? Porque deve ser muito difícil comer ração todos os dias. Então daí você põe um patê. Então assim, eu acho importante. Eu acho sim. É que se eu estou, lógico, comentando sobre isso, eu vou lá na questão da relação da alimentação humana. Eu ponho o veganismo como uma escolha de vida aqui, mas eu tenho dos industrializados, do ponto de vista nutricional, você sabe que tem lá uma série de advertências, fala, olha, não consuma muito isso, tem lá os ingredientes de conservantes presentes nisso, entre outras características. Mas gente, olha, o veganismo ainda é um tabu, porque a pessoa olha para nós e acha que a gente é o quê? Fitness, acha que nós somos 100% naturais, né? No meu caso, eu falo por mim, para mim o veganismo não é sinônimo de saudável. O senhor tem relação lá com a questão animal, biológica, com a questão da crueldade mais, né? Sim. Mas a atividade física, então, não está presente no seu dia a dia? Não, Nelson, nada. Não dá tempo? Preciso começar a fazer. Olha, eu estava conversando com meu esposo ontem, eu falei, eu acho que se a gente for caminhar, não sei, vai ter que ser 5 horas da manhã, porque não sei que horas. E o caminho aí com os cachorros, os cães, os mas eles vivem soltos na chácara, são 9.000 metros, eles fazem muita atividade física, né, Nelson? Naturalmente. Tem a sorte disso, de andar no dia a dia. Mas essa é uma outra questão para abordar, né? Muita gente começou, felizmente ou não, pelo caminho ou não, através do animal em casa, de estimação, a dar uma caminhada que é excelente para o dia a dia, mas em função não da sua escolha pessoal, da necessidade de reconhecer que seja então pela via indireta, né? Os animais só trazem benefícios, Nelson. A gente viu na pandemia o tanto que aumentou pessoas tendo animais, inclusive o ramo pet, né, que a gente estava comentando na indústria, só cresceu. Então as pessoas, elas optam por ter animais, elas vão ter uma vida melhor. Elas vão ter psicologicamente melhor, elas vão fisicamente também ser mais ativas, né? Se não for no caso meu, que tem uma chácara, mas no caso é importante, as pessoas começam a ter outro ritmo. Mas quando você fala da questão da posse responsável, por exemplo, do tutor, né, dessa conscientização, então vale a pena a gente mencionar inúmeras pessoas que acabaram entrando muito ali no impulso, talvez, ou no emocional de começar a colocar animal para dentro de casa sem ter condição de cuidar.
Exatamente, né, Nelson? Quando a gente fala, na verdade, assim, a gente avança já esse conceito de posse responsável. A gente já passa por um conceito de guarda, porque o que a gente luta é justamente para mudar o status dos animais. Como o ser humano é intuitivo, então a gente já usa o termo guarda, né? Legal. Para ter a guarda responsável dos animais, como eu disse, tem que haver um respeito. Então não adianta você tirar, principalmente no caso de gatos, que a gente sabe que a criação indoor, ela é muito sofrida para o gato, né? Então as pessoas acabam pegando da rua, colocando, né, tranca lá e ele quer dentro andar. de casa, A em pequenos natureza locais. dele... É muito triste para eles. E para as pessoas também começa a ficar muito difícil, né, Nelson? Começa a falta de cuidado, né? Mas não de forma assim dolosa. A pessoa realmente não consegue dar conta. Entendi. Então tem que se fazer uma reflexão. Será que o caminho é esse, né? Agora, já que ama tanto, será que é? Será que é assim? De outro lado, a tua experiência aqui como suplente, né, da vida pública, da vereança, acho que vale a pena e é necessário comentar também. As pessoas não têm noção como o número de colônias é que sustentam a ausência do poder público aqui, infelizmente, para centenas de animais. Centenas de animais, às vezes, numa colônia, né, Nelson? Em uma única Porque, colônia. assim, o que a gente percebe, né? A colônia de animais é um aglomerado de animais que vivem nas ruas. Então, eles vivem em locais públicos, privados, mas eles estão ali e não há realmente uma preocupação do poder público, da gestão atual. Isso a gente fala com muita tranquilidade, porque nós fizemos um mapeamento, até compartilhei com você, né, Nelson, esses dados alarmantes. As colônias estão em toda Bauru, de número de 10 a 100, 120 gatos. Quem passar pela CEPLAN vai ver a colônia de lá, né? A gente consegue, graças aos projetos que tem em Bauru, fazer ali um controle mínimo, mas isso demandaria muito esforço mesmo, né? Da iniciativa privada, do poder público, de quem depende totalmente dos animais hoje. Agora, se a gente não tem a relação castração, cadastramento, acompanhamento, a gente fica completamente sem política pública para o setor. E educação, exatamente. Hoje a gente não tem. É impossível falar em bem-estar, em controle populacional, de zoonose, se não tivesse esses tripés aí. Impossível. Agora, essas pessoas, você vê, a gente acabou de falar de posse, responsável e guarda aí, elas estão aí abnegadas, a maioria tentando se virar para fazer o que o poder público deveria. Os animais de rua são de responsabilidade do poder público. Essas pessoas não aguentam mais, né? Esse trabalho de alimentação, ele é muito difícil, porque além de você ter que fazer a parte do poder público, as suas próprias despesas, se virar para custear a ração, se virar para arrumar um projeto para fazer uma castração, né? E você também tem que lutar contra algumas pessoas que não entendem, né, que o animal não tem culpa, que o ser humano que é administrador do planeta, que a responsabilidade pelo esse número de animais desenfreado é do ser humano, né? É muito difícil. Mas aí a gente tem, neste momento aqui, a aprovação lá da criação de um departamento, aliás, do mesmo instante também, só para demarcação temporal da lei que cria, mas é que sai da saúde e vai lá para o meio ambiente, né? A gente viu essa discussão estrutural. A maioria das cidades, área de saúde e meio ambiente é meio ambiente. Elas não se chocam entre si como funções, né? Gente, o que eu acho que também falta, né, é a noção de que está interligado a questão animal, assim como está a questão humana. É uma política intersetorial. Exato. A saúde tem as suas responsabilidades e o meio ambiente tem as suas responsabilidades. Criou-se um departamento onde não existe um veterinário. E aí começa a ficar complexo, né, a situação, porque é somente o médico veterinário que vai poder, de repente, verificar os maus tratos, vai poder fazer o laudo. Qual é o caminho que você tem hoje, pensando na própria natureza da ONG, né, do pessoal porque é de natureza jurídica, como você disse, tem uma delegacia das questões animais, é um avanço e tal, mas é um departamento, tem lá um delegado titular, né, tá tentando dar, tem poucos fiscais, mas agora estão lá na Secretaria do Meio Ambiente, Sim. Tem casos aí, os primeiros aqui, olha, a gente está falando de 10 anos da defesa do Conselho em si, os primeiros casos de prisão em flagrante daqueles de maus tratos agora, no momento que a gente está gravando aqui, né? Parece um absurdo a gente olhar para trás, né? Porque existem tantos casos pro lado de lá. As demandas rodam? Estão conseguindo andar?
Então, essa lei de 2020, né, que trouxe como uma qualificadora, né, os maus tratos contra cães e gatos, ela foi muito importante. A gente percebe que a sociedade começou a se tocar por conta disso, mas a gente faz a crítica em relação à desproteção dessa qualificadora em relação a outros animais. Por que que, de repente, bois, cavalos que são extremamente violentados, né, porque são domésticos, estão junto com o ser humano, não são abarcados por essa inovação legislativa? E aí você entra numa área, por exemplo, de algumas pessoas, cada um tem o direito de ter suas posições, mas enfim, que não entendem a ação de vocês, por exemplo, pela ONG, para poder, no poder público que cede um espaço público, ter uma feira agropecuária, me refiro, lógico, a Gran Expo, da Arco aqui, Sim. e ter que ingressar no judiciário e falar, ó, se você quiser fazer a prova aí, que a gente não concorda, pelo menos não use o CEDEM. Então, né, Nelson, eu acho que aqui em Bauru a gente, assim, vive um retrocesso na questão animal, né? E a gente pede para que as pessoas cumpram a lei. Somente isso, né? Não é a Thaís Vioto que está dizendo que não pode usar o CEDEM, é a legislação, né? Ela é muito clara e quando se trata de matéria de proteção ambiental e animal, o que vale mais é a lei municipal. Ah, mas existe uma lei federal. Ok, mas a mais protetiva é a que vale. Entendi. E nós vamos continuar, claro, buscando o cumprimento da legislação. Se esse ano tiver, né, novamente a intenção de fazer montaria em touros e cavalos que utiliza o CEDEM e for colocado o CEDEM, antes mesmo a gente já vai ter ingressado com a ação para garantir que não se use. Se usar, nós vamos sim lutar para que seja reparado, né, esse uso indevido. Como é que você organiza a tua vida aí, Thaís, nessa demanda que vem o tempo todo, tem voluntários, um acolhe o outro e liga, mas é uma loucura, porque a gente está falando aqui que as estruturas dos serviços públicos estão muito aquém, infelizmente, Nelson, das necessidades. Olha, eu separo o meu dia assim, eu tenho três momentos no meu dia, é a questão do voluntariado na causa animal, o trabalho e a Thaís, mãe, dona de casa também, e mãe dos meus cachorros e das minhas galinhas, da minha codorna e do meu filho. Então, assim, eu equaciono dessa forma, mas toma igualmente meu tempo. Eu não consigo me dedicar ao meu trabalho exclusivamente. Isso, né, obviamente... Demanda energia e tempo. Demanda uma energia e tempo, exato. Mas é uma satisfação. Sim. É algo que me dá muito prazer, eu não vou deixar de fazer. Legal. Como você formou em gastronomia, cita uma comida que você gosta muito. Aí ontem eu fiz um creme de cabotiã. É uma coisa super simples, mas é maravilhoso. Você faz ele como? Só a cabotiã, alho, cebola, põe um chimichurri. Olha, Nelson, um azeite bom. Recomendo, viu? Que coisa legal. simples. Veganismo é simples, Nelson. O que você consegue fazer no teu dia a dia quando você não está com a causa animal, a questão do direito? O que eu consigo? Ficar Olha, lá com seus amigos. A gente sempre está falando de causa, né? Eu estou citando Nelson. os animais juntos, tá? Quando eu falo. Quando a gente não está trabalhando, né? Sim. Com os clientes humanos, nas demandas aí, direito de família, criminal, consumidor, a gente está no direito dos animais. E quando a gente sai para passear, vai de repente comer um açaí, os amigos são da causa, né? Entendi. São advogados animalistas. Hoje a gente tem mais de 30 amigos advogados animalistas. A gente vai conversar direito dos animais, naturalmente. Às vezes surge um assunto ou outro sobre outro ramo do direito, mas a ciência jurídica que impera na conversa é o direito dos animais. Thaís, os animais têm vida útil, enfim, muito menores do que a nossa humano, cada um dentro da sua natureza e escala. Como é que você lida com a perda aí, nesses ciclos de vida? Então, é bem difícil, né? Nessa trajetória dos filhos caninos aí, eu já perdi vários filhos caninos e a gente guarda, né, no coração todos eles, ninguém substitui um ou outro, né? É muito difícil, mas é a natureza, né, Nelson? A gente já sabe que eles vão antes de nós, provavelmente. E eu fico muito preocupada de ir antes deles, então assim... Vão ficar desprotegidos. Vão. Então assim, ok.
A gente sofre, mas guarda no coração. Também por essa razão, como uma ponta, talvez, se digo final, mas do ciclo de vida, há uma preocupação com o aumento significativo reconhecido da população de animais, cães e gatos, sobretudo por essa questão doméstica que a gente fala, do destino final, inclusive do ponto de vista ambiental, sanitário, né? Eu me refiro à questão de cemitério, se está resolvido em Bauru. A gente frequentemente vê matérias de descartes em cantos, em valas no meio do caminho. Olha, Nelson, é aquilo, né? Se houvesse um apoio do poder público, né? Com certeza essa questão seria de fácil solução, as pessoas não jogariam em qualquer lugar, né? O descarte irregular, ele é crime, mas também sem apoio, a pessoa vai enterrar no quintal, a pessoa vai enterrar no terreno do lado, ela vai jogar, é difícil. Né? O serviço é caro. Mas isso é gravíssimo, né? Porque se a gente só trata do cemitério do ponto de vista humano, reconhecendo que tem uma população gigantesca, enorme, a gente está deixando a barca rodar aí. Sim, o meio ambiente fica o Deus dará, né? Não há uma preocupação em relação a isso. Mas é difícil para a população também. Entendi. Você falou do perfume, você usa perfume nos seus animais ou não? Não. Não tem nenhum cachorros dentro de casa, daqueles que usam mais? Não, eles entram, né? Tá, eles tem acesso. Tem acesso. Tá, mas é que ficam na chácara, soltos. Tem acesso ali, sobem na cama de vez em quando. Mas a gente não passa perfume, a gente dá um banho, que é muito gostoso, né? Agradável, tira lá as células mortas, pelos, é bom, mas nada além disso, não. Tranquila. Thaís, você é advogada, é ativista, está na causa. Aliás, você gosta da expressão ativismo nessa questão da causa? Acho que é tranquilo, tá bem resolvido ou não? Sim, estou super resolvida. Eu hoje sou ativista, sem dúvida, ativista vegana. E como você coloca dentro disso, a gente não vai usar a questão temporal aqui só pela simbologia do março, porque não por uma questão talvez de filosofia, se a gente ficar demarcando só 8 de março, o Dia da Mulher, a gente acaba falando da data, não falando da sistematização disso num calendário permanente. Nessas andanças suas é natural, há quase uma simbiose talvez entre a causa animal e infelizmente a discussão sobre violência à mulher, os respeitos. Exato, infelizmente a gente busca também o avanço da subjugação, né? E infelizmente a gente está inserido numa cultura majoritariamente machista, sexista, especista. O que é o especismo, né? Subjuga os animais, não, a espécie maior, melhor é a humana, e os outros animais nós podemos fazer o que nós bem entendermos. Da mesma forma a mulher, né? Então é sim uma luta que busca o avanço dessa cultura, né? Às vezes o ser humano se acha muito superior demais na relação. Se acha muito superior em relação aos animais e não percebe que depende, né, desse equilíbrio, né? A gente sabe que algumas espécies, né, por exemplo, corais, são essenciais para a vida humana, né? E que os animais são sencientes, eles têm intrinsecamente o direito de ter uma vida feliz. Então, se a gente discute felicidade para nós, por que nós não vamos discutir? Aí vem o antropocentrismo, o ser humano se sentindo superior. Então, a gente faz toda essa crítica, né? Mas que legal que no meio dessa efervescência toda aqui, a gente está conversando num universo apenas de 10 anos, de novo falando do tempo, né? Como isso é muito pouco do ponto de vista da história, a gente está podendo conversar abertamente sobre todos esses temas aqui. Nossa, Nelson, sem dúvida é muito importante, sim, a gente conseguir conversar disso, né? O Boenen, do seu nome, vem da onde? Boenen, desculpa. É holandês, significa feijões, vem do meu avô. Que legal. Que veio da Holanda. Chegou no Brasil para instalar geradores, na época que vinha o manual em alemão. Quem sabia? Quem era imigrante, quem veio de lá. Boa, né? Tá. E o Vioto do seu Irineu, pai? O Vioto do meu Irineu avô. Avô, né? tá. E também do meu pai, que era também Irineu. Também Irineu. O que você tem da dona Clélia? Ai, nossa, eu tenho muito, gente. O sorriso é igual. A gargalhada, na verdade, né? Meu pai fala que é muito, muito parecida. Você é mais benevolente com o Marco do que a dona Clélia foi com você? Sei que são questões de tempo, apenas simbólicas, eu acredito que assim, tanto a minha mãe quanto a minha avó, porque a minha avó, Nelson, também porque
que ambas já faleceram, mas assim, a minha avó também é uma figura muito, muito especial, assim, foi tudo na minha vida a minha avó, né? E ela era muito bacana, minha avó, muito benevolente. Que legal. Eu acredito que eu sou, às vezes, um pouco rígida com o Marco, mas acho que elas foram mais benevolentes comigo. Tá. Mas a gente também faz tudo por ele. Lógico, faz também. Parte Bem teimoso, tá? É? Eu não sei, agora eu também fiquei pensando, se ele é tão teimoso, será que eu não sou muito benevolente? Pode ser. Ai. Thaís Bonen, assim que fala? Isso. Bonen Viotto, muito obrigado por ter vindo bater esse papo. Ai, muito gostoso, adorei. Livre, se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, Nelson, olha, você investigou muito bem. Gostei muito de estar aqui, a gente fica sempre à disposição, muito agradável mesmo. Muito obrigado. As colônias estão espalhadas por todos os cantos dos bairros da cidade, majoritariamente cuidadas por mulheres. Aí, homens, uma forma de vocês verificarem e compensarem um pouco esse distanciamento da relação com os animais de estimação no dia a dia. Pode se dar conta, de cada 10 colônias, olha, 9 ou 10 estão lá com mulheres. Até tem alguns que ajudam, colaboram junto, mas à frente, felizmente as mulheres. Até o nosso próximo Câmara Livre.